Muito boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma live aqui pela nossa página no Facebook. Quero desde já agradecer a todos que já nos assistem, que nos acompanham para mais uma live sobre um tema de suma importância durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. A gente passou um pouco de tempo do nosso último encontro até aqui, quando nós falávamos sobre empreender na juventude, sobre criar oportunidades, criar espaços, e aí, em virtude dos nossos compromissos de pré-campanha, como todos sabem, mas o momento é oportuno para nós falarmos sobre um tema de tamanha importância que é a educação. Todos vocês estão assistindo nos últimos dias as discussões em torno do novo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí, diante disso, nada mais providencial do que estarmos aqui hoje, no dia em que foi promulgado pela manhã o novo Fundeb, que vai garantir mais recursos, mais qualidade, mais garantia de educação e ensino aos nossos jovens. Nesse dia, estamos aqui com duas amigas muito especiais para falar sobre educação, sobre os desafios do processo educacional após o período de pandemia, quando dele nós estivermos distantes, e também sobre o novo Fundeb, o que nós podemos esperar, como é hoje, como será a partir de 2021. Então, quero agradecer a todos que nos assistem, aos comentários que já recebemos aqui, desejar uma boa tarde. Espero que seja um bate-papo bastante proveitoso sobre educação. Eu tenho certeza que irei pessoalmente aproveitar bastante. Nós temos aqui hoje recebendo duas amigas muito especiais, o que me dá muita honra, muita alegria de dividir esse espaço para falar sobre um tema muito importante, mas para além de serem muito minhas amigas pessoais, são pessoas competentíssimas que atuam há vários anos na gestão em educação em municípios do Ceará. Então, agradecendo mais uma vez a todos, nós estamos recebendo aqui hoje para a nossa live sobre os desafios da educação no pós-pandemia e o novo Fundeb, a minha amiga Luísa Aurélia, que é presidente da Undime, da União dos Dirigentes de Educação do Estado do Ceará, com quem eu tive a honra de dividir uma gestão no município vizinho aqui de Acopiara, quando ela foi secretária de Educação. Então, fico muito feliz de recebê-la aqui hoje, dela ter aceito o nosso convite. A Luísa, que é pedagoga, formada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, licenciada e pós-graduada em Química e em Biologia, mestranda em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, ex-secretária de Educação do município de Acopiara e atualmente secretária de Educação do município de Crateús. E, como disse, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará. Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra, você que é uma amiga pessoal, a quem eu estimo tanto, mas, para além disso, como eu disse, o convite mais se deve à sua competência, ao seu trabalho, àquilo que nós conhecemos e que você vem fazendo à frente da educação, não só nos municípios por onde passou e está, como também em todo o Estado. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo aí, a honra é toda minha. O Tiago é uma pessoa, assim, que eu amo de paixão, ele foi muito generoso em dizer que eu fui só colega, mas, na verdade, o Tiago já foi meu aluno, eu tive o prazer de ser professora do Tiago, foi meu aluno no ensino fundamental, sempre foi um aluno brilhante, um ser humano também espetacular. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar em campanhas eleitorais, dividimos a gestão em Acopiara, fomos colegas secretários, O Tiago é uma pessoa competentíssima, ética, responsável, é muito esforçado, e para além de sermos amigos, o Tiago é um menino que eu admiro muito pela força com que ele luta por aquilo que ele acredita, que ele batalha, vai atrás,
e realmente por onde ele passa, ele tem o toque de Midas, transforma tudo em ouro. Então, desejo a você todo sucesso, né? Estou aqui sempre para ajudar, sempre que for necessário. É sempre um prazer falar de educação, é aquilo que me realiza. Eu amo fazer educação, né? Me realizei como professora. Eu entendi que ser professor é muito mais do que profissão, é missão, é uma forma de nós mudarmos o mundo, mudarmos as pessoas, transformarmos e darmos qualidade de vida. Então, falar de educação para mim é sempre um grande prazer. Muito obrigada. Obrigado, Luísa, pelas palavras. Muito disso é recíproco, a admiração que tenho por você, pelo seu trabalho, daí a razão do convite. E uma outra amiga muito especial que eu recebo aqui hoje, a nossa secretária de Educação do município de Piqué Carneiro, Neila Vitoriano, né, graduada em Biologia e também em Pedagogia, especialista em Biologia e Química, secretário de Educação do nosso município de Piqué Carneiro, tem entregado, né, a nossa população muito bons índices em educação, né? Ganhamos aí vários prêmios ao longo da gestão dela, com isso em 2017, e eu tenho uma honra de dividir essa amizade, um carinho muito especial que eu acredito que a gente conquistou ao longo do tempo em que trabalhamos juntos, né? Eu costumava dizer, e a Luísa também sabe disso, eu costumo no bom sentido, claro, assim, né? Me apaixonar pela secretária de Educação com quem eu trabalho e trabalhei. Né? Coisa boa. É verdade. A que a gente teve, e a Neila também, da que a gente tem até hoje, na oportunidade que tive de ser procurador-geral do município de Piqué Carneiro. Então, Neila também, uma amiga muito especial, de coração, que me honra muito ter aceito o nosso convite para vir falar sobre um tema que, dentre todos os que nós já falamos, do que nós poderemos conversar na nossa vida inteira, para mim ainda é dos mais importantes, que é a educação. Sem a educação, nada se cria, nada, ao contrário daquele, nada se cria e nada se transforma. Né? Sem a educação. Então, muito honra, muito obrigado, Neila, por ter aceito o nosso convite. Eu não tenho dúvida de que esse nosso bate-papo aqui será riquíssimo e trará muitas experiências para todos nós e contribuições para aqueles que nos assistem. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, né? Saúde, paz e bem para nós todos. A honra é toda minha de estar aqui nesse final de tarde, início de noite, debatendo de um tema tão apaixonante, tão importante para a nossa sociedade e para o mundo inteiro. E estar com duas pessoas, né, gabaritadas, pessoas das quais eu tenho o maior respeito e admiração, né, Luísa Aurélia, que é a nossa presidente da Undime, que eu não tenho a felicidade de ter essa amizade próxima, esse vínculo que o doutor Tiago teve a oportunidade de ter, mas que através do grupo do qual eu faço parte, através também das nossas reuniões com a professora da secretária do Estado, professora Estrela, né, a gente vem estreitando os laços e a gente, de uma forma ou de outra, acaba conhecendo, né, a história de Luísa Aurélia e o marco que ela tem construído aí na educação do estado do Ceará. Então, Luísa Aurélia, um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo, nessa conferência. Acredito que todos nós que fazemos a educação desse município estamos honrados com esse momento, a gente poder ter, né, falando para a nossa população, falando para o público da educação, uma pessoa de experiência vasta na área da educação, de luta, né, de história e de marco. Então, eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse momento. E a você, doutor Tiago, essa pessoa queridíssima, como bem citou aí a nossa querida Aurélia, antes de qualquer pessoa ser um bom profissional, tem que ser um bom ser humano. E essa característica a gente pode lhe atribuir à pessoa que você é, o ser humano que você é, que faz a diferença onde você está, né? E tudo que você se reportou, a gente é recíproco, porque é construção, né? A gente acaba construindo esse vínculo de amizade, esse respeito, né?
pela forma, pela conduta que se trabalha, e a gente acaba se tornando uma família, né? Então, começa, Luiz Aurélia, a sair do papel a frase que você colocou de Paulo Freire, de transformação, né? Que a educação transforma pessoas, que pessoas transformam o mundo. Veja que os nossos desafios em tempo de pandemia são gigantescos, mas que, no entanto, estreitou, né, digamos assim, os nossos vínculos, né? Se não fosse por esse momento de pandemia, essa facilidade, esse novo olhar, essa nova forma da gente debater, da gente pensar, da gente estudar, através das mídias, através desse novo método, certamente esse momento não estaria existindo e certamente nós não teríamos a oportunidade de enriquecer, né, o nosso conhecimento através de um bate-papo, né, como uma profissional, como a senhora, como o doutor Tiago. Então, é um prazer imenso, né? Eu espero que a gente possa aí, né, ter um bate-papo bem descontraído. Então, é isso. Eu também sou uma apaixonada pela educação, faço por amor, né? E aí, com certeza, a gente vai trocar ideias interessantes aí. Muito obrigada pelo convite, doutor. Obrigado, Neila. É uma honra e pelas suas palavras. Você pode ter certeza que é recíproco esse carinho, né? E é recíproco carinho que nós temos aí pelo que nós construímos ao longo da gestão, na confiança do prefeito Bismarck, que nos confiou a mim no cargo de procurador-geral até março deste ano, a você que continua secretária, a quem eu quero também mandar um abraço, ao prefeito de Carneiro, ao prefeito Bismarck, e agradecer pela confiança. Mas você falou, Neila, sobre os desafios, né, da educação nesse momento de pandemia. E esse é um dos temas da nossa conversa de hoje, né? Eu queria, apesar de poder a gente bater um papo aqui sobre o assunto, contribuir também, mas eu estou mais na qualidade de mediador, né? Eu quero ouvir e transmitir de vocês as experiências, né, que vocês acumularam ao longo da vida no trato da gestão da coisa pública voltada à educação. Está cortando um pouquinho, doutor, aqui. Está me ouvindo agora? Eu não sei como é que está para a Aurélia, mas pronto, agora melhorou. Pronto, melhorou. Então, agora aí, sim. Aqui para compartilhar com as pessoas que nos assistem as experiências de vocês no trato da coisa pública na área, na gestão de educação. Hoje, como eu disse no início da nossa live, foi promulgado o novo Fundeb, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, uma conquista de toda a sociedade brasileira, de toda a educação do país, também vamos falar disso. Mas eu queria ouvir de vocês, pela experiência, pelo trabalho nas gestões municipais de educação, que experiências que foram possíveis serem identificadas durante esse momento de pandemia, né? Nós sabemos, aqui até para contribuir com o início do debate, que apesar de tudo, e desse momento, a educação no estado do Ceará está ainda entre as melhores do país, né? Nós sabemos disso, alcançando índices muito significativos, segunda melhor educação do Nordeste, perdendo apenas para o estado de Pernambuco, centenas de escolas nota 10, e Pica Carneiro também possui essas escolas, a Mila vai poder referir, números que nos enchem de alegria, mas que trazem para nós, para vocês, sobretudo gestores da educação, ainda mais responsabilidade, né? Então, eu queria ouvir de vocês como vocês têm enfrentado isto, né, a educação durante esse momento, né, em que as nossas crianças, os nossos jovens saíram das salas de aula e passaram a ter aí aulas virtuais, né? De que modo, de modo geral, como vocês avaliam a educação do nosso estado, dos nossos municípios, sobretudo do município de Pica Carneiro, levando-se em conta essa situação de pandemia de Covid-19. Vocês fiquem à vontade aí para começar. Tirar para o ímpar aí. Eu acho que a Neila quer contextualizar logo, falar sobre Pica Carneiro. É importante porque aí vai te dando, né, conteúdo para você entender o nosso cenário. E eu agradeço, né, a oportunidade.
Na verdade, como bem explícito e colocado, educação é um desafio em qualquer tempo, em qualquer período, né? Fazer educação exige muito planejamento, muito investimento, sensibilidade, e eu acredito que esse é o motivo pelo qual, aí ao longo dos anos, porque também não é passe de mágica, não é de uma hora para outra que a gente planta e colhe os frutos na mesma hora, né? Então, a gente vem enfrentando esse desafio. Aliás, nós abraçamos a causa da educação, né? Buscando sempre estar planejando metas, né? De crescimento, metas de dar qualidade ao ensino, né? Dar qualidade ao ensino e à aprendizagem, isso significa que nós teremos bons resultados. Então, nós podemos dizer que Piquet Carneiro trabalha nessa linha já ao longo do tempo, né? Buscando capacitar os nossos professores, buscar oferecer oportunidade de reflexão, de construção, de planejamento, alinhado sempre com os nossos gestores, com os nossos professores. Então, eu atribuo a todo esse resultado que a gente vem a cada ano crescendo, a cada ano melhorando as nossas proficiências, melhorando no nosso ranking estadual, graças a um trabalho de equipe muito bem feito, né? E que para esse trabalho ser bem feito, é necessário se dar as condições de trabalho, é preciso envolver os nossos profissionais, né, para que eles sintam o prazer de fazer educação. Então, a gente vem nessa construção de trabalho de equipe, de estudo, de reavaliar, de construir junto com os nossos professores, junto com os nossos alunos, junto com as nossas famílias, que são parte importante desse processo de melhoria na educação do nosso município. Então, aí ao longo dos anos a gente vem sendo premiado, né? Nós temos desde 2015 que a gente vem sendo premiado com o Escola Nota 10, vem trazendo prêmios, né? E aí a gente vem galgando a cada ano, né, melhores proficiências nas nossas escolas. Quando se inicia o ano, a gente já faz uma avaliação de como se encontram os nossos alunos, quais as metas, o que a gente precisa fazer para que os nossos alunos cresçam linear, né? Então, é todo um processo que a gente vem de planejamento e de construção contínua, né? Então, educação é sempre desafiador, é sempre muito envolvente, e a gente consegue envolver os nossos profissionais da educação com isso, fazer com amor, que faz toda a diferença. Então, a gente vem galgando dessa forma, a gente vem trabalhando dessa forma, né? E aí, a gente se reporta agora o nosso último ano, que foi pela primeira vez que o Piquet Carneiro tem 2 escolas premiadas, né? Desde 2015 nós somos premiados, mas uma escola por vez. E esse ano a gente teve a felicidade e a oportunidade de termos 2 escolas premiadas. Nós só temos, Luiz Aurélia, 9 escolas que participam do processo de avaliação, né? Nós temos um contexto de 11 escolas, mas apenas 9 participam da avaliação do SPAES, e aí dessas 9, 2 são premiadas, sendo que por conta dos critérios das 150 escolas premiadas no estado, uma delas que tem o IDEB 7.8, que é a escola indigente, ela não poderia participar da premiação desse ano, porque foi premiado o ano passado, então nós tivemos aí uma escola a menos participando desse processo, né? Você conhece os critérios de avaliação do SPAES. Se não houvesse tanto critério, não teria como atender a demanda, porque, como foi referenciado aí pelo doutor Tiago, nós temos a melhor educação aí, né, a nível de país, e a gente vem nessa crescente. Então, a gente vem tentando, né, fazer com que os nossos alunos, com que os nossos profissionais, de fato, façam e aconteça, né, a educação lá na sala de aula de forma prazerosa, né? E aí nós temos uma escola de 9º ano, né, que foi nota 10, e a gente ficou muito feliz porque os 9º ano ainda é um processo mais difícil por conta do novo do Mais Pai, que tem entrado já bem posterior, mas que a gente se encontra nesse processo evolutivo também. Então, para a gente foi assim, um peso bem significativo
uma escola de ensino fundamental nossa ter sido tão bem a proficiência dela a ponto de ter sido premiada. Então, a gente é muito grato a todos os profissionais, aos nossos alunos, aos pais, né, a toda a família educação que entende que a educação é a única arma, é a única forma da gente conseguir as melhorias que eu almejo, que todos nós almejamos, que todo mundo nos discursos diz que quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna, mas isso só acontece pelo processo educacional. Então, é nessa valorização, é nessa perspectiva que a gente vem visualizando e trabalhando esse contexto educacional. E ainda, para compartilhar nesse momento, das 9 escolas, nós temos 11 turmas que são nota 10. Então, 7 escolas nota 10, das 9, 11 turmas nota 10, e que a gente vem trabalhando gradualmente para que a gente possa ter, né, todos esses resultados excelentes. Claro que a gente conta, né, com uma equipe muito boa também de técnicos da Secretaria de Educação, não posso deixar de mencionar que a equipe técnica tem um papel super importante, um projeto que nós criamos em 2018, que é um projeto de mentoria nas escolas, onde eu tenho em cada escola um mentor responsável por aquela escola que faz parte do quadro técnico da Secretaria de Educação. Então, tudo que acontece dentro da escola, existe um vínculo entre escola e secretaria, né? E existe um acompanhamento mais próximo, né? Onde os profissionais trocam experiência, conseguem avaliar, reavaliar o que foi bom, o que não foi, e aí a gente consegue estar bem próximo dos nossos professores, estar bem próximo dos nossos alunos, e isso consegue trazer para a gente bons resultados, excelentes resultados. As nossas escolas, elas abraçam esse projeto como uma forma de contribuição, um auxílio que a Secretaria de Educação dá aos nossos profissionais, né? E aí a gente tem, graças a Deus, esse contexto. Trazendo agora para o momento, eu digo a vocês assim, que os especialistas, nós tivemos agora há poucos dias uma reunião, na verdade foi uma palestra com um profissional da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros. Isso graças a esses vínculos que a gente constrói ao longo da nossa carreira profissional. Então, através de Gilson Frois, nós conseguimos aí uma palestra com um especialista em educação da Unimontes, onde ele aponta, através dos estudos, que em 5 meses a educação conseguiu amadurecer 10 anos. Ou seja, os nossos profissionais que fazem a educação, eles tiveram que, dentro de um tempo muito curto, de um período muito curto mesmo, eles amadureceram em torno de 10 anos. Isso aponta os especialistas, né? E aí a gente vê, no início, quando nós fomos pegos de surpresa lá em março, lá em meados de março, a gente ficou assim meio desnorteado do que fazer, como fazer as coisas acontecerem, esperando os momentos, estudando junto com a Undime. Eu lia tanto que a vista embaçava todos os documentos que eram de orientação, e o tempo todo mudando, e a Undime, e a UNCM, todos os órgãos normativos da educação unidos, estudando, orientando, mandando documentos para os municípios, e a gente se fortalecendo, e a gente buscando pesquisar, juntamente aí com a nossa CRED, que eu quero referenciar também, a CRED 14, que eu acredito que hoje a gente está num patamar de equilíbrio, vendo a educação acontecer, né, com qualidade, embora com todos os desafios, com todos os problemas, com todas as questões que envolvem essas questões das aulas à distância, mas que a SEDUC, a Undime, a CRED, tem um papel de fundamental importância, dando as mãos aos municípios, para a gente não se sentir só, para a gente ter as orientações, para não andar avulso, né, para todas as tomadas de decisões serem em conjunto. Isso fez com que a gente se tornasse ainda mais fortalecido, isso fez com que a gente sinta que, mesmo com todas as dificuldades, nós somos capazes,
né? A gente é, sim, essa transformação que Paulo Freire diz, que ele prega, e que isso tem que acontecer, Tiago, de dentro para fora. Então, nós buscamos, nós estudamos, a gente vai para a prática, e aqui na nossa região, Luiz Aurélia, todas as terças-feiras, às 9 da manhã, até praticamente às 11, a gente está em reunião com a CRED 14. Então, todas as nossas decisões são tomadas em conjunto, todos os documentos a gente estuda, a gente dá a devolutiva e depois a gente compartilha com com o núcleo gestores das nossas escolas, que fazemos isso com os professores, os grupos de professores têm também os grupos de pais, e aí a gente consegue fazer com que a educação seja viva, seja pulsante, embora a gente também saiba que tem os desafios, que um dos principais desafios da educação no momento é manter o vínculo com o aluno, né? Então, a questão da aprendizagem, ela se torna em segundo plano, porque se você não tiver um vínculo com o aluno, não existe nenhuma oportunidade de aprendizagem. E aí nós começamos a cuidar, logo em seguida, fomos pegos de surpresa, começamos a cuidar, a estudar, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente precisa da reflexão sobre a nossa ação para poder a gente ter maior possibilidade de acertos, né? Então, todas essas questões eu quero agradecer aqui, nesse momento que nós estamos, enquanto município, né? Eu quero agradecer a Undime por todas as orientações, enquanto representante da CRED, já que eu faço parte do conjunto, também ter a oportunidade de estar contigo, professora, agradecer, né, pela sua disponibilidade de a gente poder ir no privado, da gente fazer as perguntas, da gente ter as dúvidas, e a gente ter essa devolutiva, da gente ter os documentos encaminhados, que a gente pede muito, né? Leve as nossas reivindicações, e a gente pede, e nós somos atendidos, e nós somos fortes. Isso a gente já pôde constatar, que essa união, né, dos dirigentes municipais nos torna forte e nos torna, assim, imbuídos, cheios de vontade de, digamos assim, de fazer ainda mais. Então, eu posso dizer que hoje, enquanto representante da educação, a gente se sente fortalecidos, né? Fortalecidos pela nossa união, fortalecidos pelos nossos estudos, que eles têm sido constantes, professora, né? Fortalecidos, doutor Tiago, pelas procuras das demandas, né? A gente ter a oportunidade de ter um encontro com a professora Estrela, que você bem estava lá, e assim, na simplicidade dela, de nos atender, de nos orientar, né? Então, o tempo de pandemia também tem muitos pontos positivos. E eu cito um deles, que é essa necessidade que nós temos de estudar mais, de estar mais juntos, de buscar, né, nos nossos parceiros fortes, de buscar das fontes que a gente tem, né, que muitas vezes a gente nem usa, né? Quantas vezes eu deixei de ir lá no grupo da Undime perguntar enfim, quantas vezes a gente deixa de buscar? Então, isso também, esse momento de pandemia nos traz essa vontade de buscar, porque a gente precisa de fortalecer o nosso grupo, a gente precisa de fortalecer os nossos alunos, os nossos professores. E aí também nós temos toda essa situação dessas reuniões, das formações, nós temos um psicólogo atendendo os nossos alunos todos os dias, né? Inclusive, professora, os nossos professores têm trabalhado mais, os nossos profissionais de educação têm trabalhado mais, porque o momento exige muito mais. Então, a gente tem visto também essa questão dessa demanda das crianças que estão longe, que estão carentes, que estão presas dentro de casa, e aí a gente tem também um atendimento psicológico para elas, a gente tem que atender também os nossos alunos. Então, a gente tem traçado muitas ideias, muitos projetos. Nós fizemos levantamento de quantas crianças têm internet, quantas não têm, planejamos a forma de chegar até as crianças que não têm internet, que não dispõem dessa ferramenta de estudo, e a gente também está chegando na casa dessa criança com material didático.
Então, assim, hoje nós temos também no município um levantamento de quais são os alunos que estão dando devolutiva das aulas remotas, né, das aulas à distância, né, e nós temos aí uma diversidade de gráficos que nos apontam, né, os caminhos a seguir. Nós temos, por exemplo, a nossa creche, que de quase 400 alunos, nós temos 4% de alunos que não dão devolutiva. E nós já fomos buscar esses alunos, procurar esse vínculo. Temos escolas que têm um percentual de ensino fundamental maior, nós temos escolas que têm até 30% de alunos que não estavam dando a devolutiva, e aí, mediante o estudo que nós fizemos, nós traçamos metas de chegar até esses alunos, né, com material, e enfim, a gente tem buscado meios de amenizar a nossa falta do contato físico. Nós nunca poderemos ser substituídos. Mas, no entanto, nós temos buscado montar estratégias a nível de município, a nível de CRED, a nível de estado, né, de melhorar esse atendimento cada dia mais, né, com os nossos projetos de leitura, com a questão do Peteca, que a gente trabalha bem aqui, essa questão com o nosso coordenador, com o Antônio Firmino. Então, a gente tem buscado fortalecer e criar novas ações a fim de que os nossos alunos em casa se sintam estimulados a estudar. Esse é o nosso grande desafio, né? E a gente sabe que em tempos normais a gente já tem essas dificuldades, né? Que dirá em tempos de pandemia. Mas eu reafirmo que a gente, apesar de todas essas dificuldades que são gigantes, isso é claro, a gente sabe da dificuldade de alguns alunos, por exemplo, que têm acesso à internet, mas que o pai ou a mãe, ou ali o familiar do convívio, não tem condições de ensinar a tarefa, e a gente tem esse olhar voltado para esses alunos, né? Nós temos o exemplo da Escola São Sebastião, que alguns alunos que não têm acesso à internet, que residem dentro do distrito, a escola leva para dentro lá da escola, ensina as tarefas, né? E a gente tem tido, graças a Deus, todo um cuidado para a gente manter esse vínculo, essa relação de aluno-escola, e a família tem se mostrado, nesse momento, eu tenho essa felicidade de dizer que 80% da família tem se mostrado muito mais preocupada, muito mais envolvida com o processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, doutor Tiago, você que gosta, né, de saber, de conhecer, nós estamos realizando agora com os pré-2 uma sondagem para ver como é que está a questão da leitura, tendo em vista que no próximo ano eles passarão a ser alunos do ensino fundamental, né? E aí a gente tem feito isso de pertinho, as nossas técnicas pedagógicas que eu quero, assim, abraçar e agradecer por esse trabalho de perto, quase que diário, dentro das escolas, através do Google Meet, através do WhatsApp, através das mídias. Agradecer aos nossos professores que estão se desdobrando, né, para poder aprender a lidar com o notebook, a lidar com as câmeras para fazer vídeos, a lidar com o Google Meet, para lidar com todos os sistemas que nós temos montado para atender os nossos alunos, e que não é fácil, não é fácil. Para alguns, a gente já não teve tanta dificuldade, mas, no geral, na grande maioria, os nossos professores tinham essa dificuldade, né? Mas, ao final, a gente vai ter ator e atriz para a gente exportar, porque, assim, é de encher os olhos como a educação infantil de Piquet Carneiro trabalha com as contações de história, com as músicas, né, com o material didático que a gente envia para casa. Enfim, nós temos, graças a Deus, muitas dificuldades que a gente tem que superar, mas nós temos também muitos pontos positivos para contar, para mostrar, e as famílias veem isso, e a sociedade acredita nas nossas escolas, e só assim acontece essa transformação, a partir do momento que eu acredito, que eu faço a minha parte, que eu vou para a ação, que eu vou para a prática. Isso tem acontecido com os nossos profissionais, isso tem acontecido com os alunos e com a família. Então, basicamente isso, né?
Eu passo a palavra agora para o doutor Tiago, que possa aí nos conduzir mais uma vez, e a gente sempre tem algo a acrescentar, tá bom? Então, se tiver também alguma pergunta, professora Luísa, acerca do que você conhece, né, e bem de pertinho, porque você conduz o grupo da Undime, pode perguntar que vai me ajudar, talvez, a trazer ou a elucidar alguma coisa que eu, porventura, tenha esquecido de colocar aqui, porque a gente fica ansioso para colocar e talvez acaba esquecendo algum ponto importante. Mas eu me coloco aqui à disposição. Deixa eu nem espaço para eu falar, ainda quer que eu pergunte. Esse reconhecimento, Neila, que você faz aí dos nossos professores é muito importante, sobretudo porque, como você disse, todos nós somos pegos de surpresa. Então, não houve tempo para os nossos professores se adequarem, a aprender a gravar vídeos, né, a se familiarizar com essa questão mais tecnológica, né? Então, assim, a gente vê que os nossos professores têm sido, nesse momento, heróis, de fato. Eu tenho assistido alguns vídeos postados nas redes sociais, tive a oportunidade de visitar alguns Acompanha a Bia, né? Isso. Acompanho a Beatriz também aí, que eu, pelo menos, não tenho muita disciplina para assistir aula online, né? Ensino à distância. Eu gosto mesmo é de ir lá e sentar na cadeira com o professor. E isso é preciso que tenha muito no ensino à distância, né? E assim, as crianças tiveram que ter uma disciplina redobrada e a participação das famílias muito importante, né? E aí aproveito também o ensejo para parabenizar os nossos professores que têm sido heróis nesse momento. Eu tive a oportunidade de visitar alguns amigos e amigas professores e ver os cantinhos improvisados para a gravação das aulas, celular pendurado. É muita história que, né, dava para elaborar um livro. Isso chega a ser, de fato, heróico. E aí, Luísa, eu queria ouvir de você, né, e também sobre isso, né, as suas experiências enquanto gestora municipal e enquanto representante aí de todos os dirigentes de educação no nosso estado. Bom, Tiago, primeiro parabenizar a Neila aí por tudo que ela tem feito, porque é carneira, a gente tem acompanhado de perto os desafios que os 184 municípios têm vivenciado, não tem sido fácil. Não tem sido fácil ser presidente da Undime nesse momento, né? Também tem sido um desafio muito grande. Eu digo que eu me sinto secretária de Educação de 184 municípios, porque a gente realmente precisa direcionar, precisa manter os secretários municiados de legislação, de normativas, né, orientando como trabalhar nesse momento tão inédito, né? Dizer que o ano de 2020, ele já se anunciava como um ano muito difícil para a educação, né? Temos aí, desde que esse governo assumiu, nós temos um Ministério da Educação inerte, que não disciplina, que não dá diretriz, né? Já estávamos com problema de financiamento desde final de 2018, início de 2019, todos os municípios já viviam, né, principalmente os municípios do norte e do nordeste, já viviam problemas de financiamento, o Fundeb já não dava mais conta de financiar a educação. Nos estados, a exemplo do Ceará, que recebem complementação da União, a grande maioria dos municípios, com raríssimas exceções, já utilizavam praticamente 100% do Fundeb para pagar a folha de professores, né? O reajuste desse ano, que não acompanhou o valor aluno anual, que foi bem superior, também trouxe para os municípios uma situação financeira bem complicada, né? Além da implicação na lei de responsabilidade fiscal, nos indicadores. Então, assim, já era um ano que nos traziam grandes preocupações, né, com relação ao financiamento, à forma como o Ministério da Educação vinha gerenciando a educação, né? Nós tínhamos, Ceará, a prerrogativa de termos um diferencial, porque nós temos um regime de colaboração muito forte no estado de Ceará, né, que é o grande incentivador das políticas públicas e é o grande mentor também desses resultados, né? O regime de colaboração no estado de Ceará, da SEDUC e com os municípios, ele é
responsável por esse grande movimento positivo na educação do Ceará, nos indicadores, né? Então, nós realmente, no Brasil, nós éramos uma ilha, porque enquanto os outros 25 estados e o DF estavam sem direcionamento, porque nós temos um órgão que é quem normatiza, quem dá as diretrizes, que é o MEC, e há 2 anos, para você ter uma ideia, eu não sei como é o nome do ministro da Educação, alguma coisa Ribeiro. E eu sei que desde quando ele assumiu, ele sequer assinou um ato, né? Então, é muito difícil conviver num cenário desse, né? Onde nós sabemos que a educação é a mola mestra para o desenvolvimento de um país, e nós não temos, da parte federal, nenhum direcionamento, nenhum tipo de financiamento. Então, o ano já se anunciava como um ano difícil. Muito embora no Ceará nós tenhamos o regime de colaboração que nos fortalece, que nos une, que nos ampara, né? Mas do ponto de vista de financiamento era muito difícil. E aí, ainda no primeiro trimestre, nós nos deparamos com uma pandemia, né, que nos tira do eixo. É uma situação totalmente inédita, como é que exigia de nós respostas imediatas e respostas atípicas, que nós não tínhamos. Também exigiu que nós saíssemos daquele mundo imaginário da tecnologia que nós tanto pedíamos para as escolas, né? Mas que nós ainda não tínhamos, de fato, concretizado a era digital nos nossos municípios, né? O estado do Ceará, eu costumo dizer que dos 184 municípios, nós temos uma ilha, que são os municípios da região metropolitana, que tem algum diferencial por serem municípios ou que têm turismo, ou que são municípios que têm polos industriais, ou que está lá o Porto do Pecém, né, ou lá que é São Gonçalo do Amarante. Esses municípios, eles têm uma arrecadação própria, e eles não dependem das transferências, exclusivamente das transferências do governo federal. Então, esses municípios, eles tiveram, ao longo dos anos, como melhorar a formação de professores, criar nas suas redes centros de formação de professores, instituir centros tecnológicos, diferente dos outros 170 municípios, que ficaram à mercê e continuavam com aquela educação bem arcaica ainda, onde as nossas ferramentas eram o quadro branco, o pincel, e em algumas escolas dos interiores, ainda o quadro negro e o giz. Né? E não foi fácil fazer essa transposição, né? Nós deixamos de lado os quadros brancos, os pincéis, e passamos a usar os tablets e os notebooks, e isso foi muito difícil, porque nós não tivemos formação de professores, os nossos professores não estavam preparados, as nossas redes não haviam entrado na era digital, e foi muito difícil. Primeiro, a inércia, né? A inércia de termos que lidar com algo que nos distanciava das pessoas, né? Eu acho que no primeiro momento foi o grande diferencial, foi o que nos causou medo, e nós passamos, sim, um período todos inertes. Mesmo o Ceará, que é uma ilha de excelência no Brasil, no que diz respeito à educação, mesmo o Ceará, nós passamos aí um período de 15 a 20 dias que nós não sabíamos qual era a direção que nós íamos dar. Naquele momento, todos nós pensávamos em guardar e salvar as vidas, tanto a nossa, quanto a dos nossos mais próximos, quanto a daqueles que estão próximos de nós, os nossos servidores, os pais, os nossos alunos, né? Mas graças a Deus que a gente, através de muita conversa, de muito planejamento, né, entre várias instituições, e aí quero deixar bem claro que nós também praticamente não tivemos direcionamento do Ministério da Educação, né? A gente teve uma união muito grande da Undime, do CONSED, do Conselho Nacional de Educação, da UNCME, e aqui no Ceará, da Prece e da Secretaria da Educação do Estado, né? Juntos, nós criamos normativas, pareceres, resoluções, notas técnicas, para direcionar os municípios para aquilo que nós entendemos, que não é o ideal, mas que também entendemos que era o possível naquele momento, né? Nós não podíamos
perder o vínculo dos nossos alunos. Quando o Estado do Ceará decidiu optar e orientar os municípios para o atendimento remoto, para as aulas ou síncronas ou assíncronas, era porque nós entendemos que o período da pandemia, ele veio evidenciar alguns problemas que já eram existentes há muito tempo, não só na educação, mas na sociedade brasileira. Na educação, alguns problemas eles foram evidenciados. Abandono, evasão, a desigualdade social foi uma coisa que ficou muito clara quando nós começamos a oferta do ensino remoto, quando a gente começou a perceber que o grande problema que nós tínhamos não era o problema da formação de professores, a falta de equipamento nas escolas, mas a baixa conectividade, e exatamente pela desigualdade social que existe nesse país, né? Então, algumas coisas, elas começaram a ser evidenciadas. E uma delas foi a fragilidade, né? A fragilidade dos nossos alunos, tanto no que diz respeito a rede de proteção, a forma como as famílias estão organizadas, né? Muitos dos nossos alunos em situação mesmo de vulnerabilidade social, a questão da fragilidade no que diz respeito à carência nutricional, e isso começou a nos amedrontar, né? O que poderia ocasionar nessa geração todas essas mazelas que são próprias da desigualdade social brasileira, são históricas e decorrente da baixa escolarização do nosso povo, né? É realmente um problema de educação. E aí nós entendemos que, de alguma forma, nós tínhamos que manter o vínculo com esses alunos. E a forma que nós encontramos, né, foi trabalhar através do ensino remoto, utilizando várias ferramentas, e a gente diz que não é só o ensino remoto, a gente pode chamar de EAD, porque o ensino à distância ele é mais abrangente, né, ele vai desde o ensino remoto, utilizando diversas ferramentas, que aí os municípios realmente se destacaram, uns adquiriram plataformas, outros criaram plataformas, né, outros utilizam o Google Meet, o Google Class, outros utilizam os grupos de WhatsApp, e também utilizam ferramentas que já eram existentes na escola, que são tecnologias, mas que nós só consideramos tecnologias, os smartphones, os tablets, os computadores, que são os livros didáticos, as apostilas, o próprio material estruturado que a Secretaria do Estado disponibilizou para os municípios, né? E nesse período nós tivemos um diferencial, que foi o protagonismo dos nossos professores, né? Que assim foi uma coisa que muito nos chamou a atenção. Eu talvez tenha sido, e a Neila sabe disso, a secretária que mais resistiu às aulas remotas, ao ensino remoto. O meu município talvez tenha sido um dos últimos, porque eu gosto muito de evidências, de números, e eu fiz sucessivas pesquisas para ter ciência de qual era o público percentual da minha população de alunos que eu atendia. Inicialmente era muito baixo, até que nós fizemos um trabalho, adquirimos horas no rádio e tivemos aulas através do rádio, né, de programas de rádio, e aí a gente começou a fortalecer o vínculo entre as famílias, e as famílias começaram também a perceber a importância de manter o vínculo com as crianças, né? Eu avalio que as coisas ainda não estão perfeitas, mas eu tenho dito sempre para os meus professores, assim, que muitas vezes nós estamos bem próximos dos alunos na sala de aula e muito distantes, que mesmo nas aulas presenciais, que nas atividades letivas presenciais, nós não conseguimos, muitas vezes, olhar no olho do aluno e chegar até a alma dele. Nós não conseguimos motivá-los, e não é pelo fato de estarmos com 100% dos nossos alunos presentes fisicamente, que significa dizer que eles estão ali com a alma presente, que estão aprendendo. Então, eu acho que a gente precisa se desconstruir, né? Fazer como o Rubem Alves diz, tirar a tinta velha, tirar as nossas emoções do passado, os nossos preconceitos, e entender que a educação vive uma nova era, um novo momento.
sabe? Eu acho que essa pandemia vai ser um divisor de águas. Nós temos muitas dificuldades, mas também nós temos muita coisa positiva para tirar desse momento, né? A gente tem aí a questão do vínculo com as famílias, que era discurso nosso, que nós éramos pais, nós éramos mães, nós éramos professores, psicólogos, e agora os papéis se inverteram, as famílias estão se municiando de metodologias, né? Estão fortalecendo o vínculo com as crianças, né? Que já não existia mais esse contato dos pais, então eles agora estão sentando para discutir uma atividade, estão aprendendo junto, estão tendo momentos de prazer, interações que eles já não tinham mais. E eu acho que isso é um grande ganho para a escola, né? Temos também aí, fomos forçados a cair de paraquedas na era digital, não podemos voltar atrás. O que nós temos que fazer agora é nos especializar mais, adquirir mais meios, plataformas, computadores para os alunos, para os professores. Nós temos que nos especializar no ensino remoto, mas para uma ferramenta para nos ajudar. Eu acredito até que no futuro que pode ser uma metodologia que vem nos ajudar. Alguns professores meus, eles tinham muito receio, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de ser substituídas pelos computadores. Isso nunca vai acontecer. A figura do professor, ela é imprescindível, porque o ser humano, ele sente falta do tocar, do olho no olho. Do tio, da tia. Interações, como? Do tio, da tia. Do tio, da tia. As crianças aprendem das interações, né? Essa aqui é mais uma ferramenta que vem nos ajudar, que vem facilitar o nosso trabalho, não substituir jamais, né? Jamais. Então, assim, eu acho que teve momentos positivos, ainda temos muito que melhorar, né? Muito que melhorar, mas era o que nós tínhamos que fazer, e tínhamos que fazer alguma coisa, até pela nossa sanidade mental e dos nossos alunos. Quantos de nós não ficou com o nosso sistema emocional abalado? Quantos de nós, nossos professores, dos nossos alunos, não sentiram medo? E quantos alunos nós não ouvimos? Eu tenho inúmeros vídeos dos meus alunos dizendo que estão felizes porque as aulas começaram, mesmo estando distante. Então, assim, a gente percebeu nas famílias, e as famílias também perceberam, o quanto a escola é importante, não só como instituição que é responsável pelo conhecimento, mas também como instituição que socializa as pessoas, que humaniza, né? E que também da disciplina. Eu acho que agora os pais, as famílias, eles vão respeitar muito mais os educadores, sabe? Então, são as coisas positivas que eu tiro. Né? Com relação ao regime de colaboração, o Ceará, eu acho que foi um dos primeiros estados, apesar desse termo regime de colaboração estar presente na Constituição, que é de 88, na LDB, que é de 96, no texto do Plano Nacional de Educação, né, que é mais recente, que é de 2015, o PNE, mas a Constituição é de 88, né? E o Ceará foi um dos primeiros estados que falou em regime de colaboração, mas em 2004. Esse processo iniciou em 2004, né? E aí começou em 2007 com o PAIC. E eu tenho ido como presidente da Undime a vários outros estados falar sobre regime de colaboração. Muitos deles têm vontade de começar um regime de colaboração e eles acreditam, né, na santa ingenuidade, porque muitos de nós somos somos muito financistas, eles acreditam que o Ceará deu certo na educação e os nossos indicadores são bons pela cota parte do ICMS, né, que não resta dúvida que é um grande incentivo, e prêmio nota 10, mas não foi. Eu costumo dizer que o que aconteceu no Ceará foi um movimento de elevar a estima dos nossos educadores, né, do professor se perceber como parte do processo, importante no processo
de geração de cultura, né, de mudança de postura e de crescimento do Estado. Em Acopiara, nós temos muitos professores que se orgulham em dizer que são professores alfabetizadores. Essa é a geração PAIC. Esses são os professores que sentem orgulho de dizer que alfabetizam os seus alunos na idade certa. E aqui a gente tem nos ouvindo uma professora que é exemplo na rede Acopiara, que é a professora Tânia. Foi uma professora alfabetizadora. Né? E esse movimento no Ceará, ele começou do sentimento de pertencimento, de pertencer a algo, né? De se identificar como educador. E aí, vamos dizer nos outros estados que ninguém pode começar de onde nós já estamos, porque o PAIC mais 5 e o PAIC mais, eles vieram da necessidade que nós sentimos, à medida que o que nós já havíamos construído não era mais suficiente para aquilo que nós queríamos. O PAIC nasceu do desejo de alfabetizar e da necessidade de alfabetizar os cearenses, porque quando a pesquisa foi feita em 2004, só 15% das crianças se alfabetizavam até a 5ª série do ensino fundamental. Então, o que o Ceará criou? Um pacto onde se dizia que nós íamos alfabetizar nossas crianças até a 2ª série do ensino fundamental, né? Quando nós conseguimos os indicadores que nós queríamos, o que percebeu-se? Que nós alfabetizávamos as crianças até o final do ensino do 2º ano, mas quando elas chegavam no 5º ano, no final da etapa do Fundi 1, as crianças, elas não tinham, do 2º ano, tido desenvolvimento, elas não adquiriam mais as competências e as habilidades necessárias ao final do ensino fundamental. Então, o que o Ceará disse? Bom, agora nós temos que dar conta de outra etapa. Nós já nos especializamos no ciclo de alfabetização. Agora nós vamos entregar bem os meninos do Fundi 1 para o Fundi 2. E aí a gente sentiu a necessidade, porque o ser humano, ele gosta de afago. E aí sentiu-se a necessidade de dizer, ora, vamos premiar os melhores, né? Vamos fazer uma política de incentivo às redes, uma política de incentivo aos municípios. Criou-se a premiação, nada mais justo, né? E aí o Estado teve o start de quê? Modificar a lei de distribuição do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que antes era distribuído, né, só de forma... os grandes recebiam muito, porque arrecadavam muito, os pequenos pouco. Então, o que o governador disse? Vou criar 3 indicadores. Eu quero que o meu estado se desenvolva. Criou 3 indicadores. Um indicador para a educação, que é o Índice de Qualidade da Educação, o IQE. Um indicador para a saúde, o IQS, e um indicador para o meio ambiente, o IQM. Né? Sendo que o da educação, que é a mola propulsora do desenvolvimento, ele disse, eu vou alocar lá 18%. O município que tiver os melhores índices em educação, seja ele pequeno, arrecade pouco ou muito, ele vai receber um bolo maior da cota parte, que é dos 25%. Nada mais justo. Hoje, a gestão pública, ela é muito semelhante à gestão privada, né? Você tem, na rede pública, nós temos, sim, que dar respostas à sociedade e nós temos que entregar serviço de qualidade, certo? Então, nada mais justo do que trabalhar com indicadores, trabalhar com números positivos. Então, a questão do ICMS, na verdade, eu digo que foi a cereja do bolo. Primeiro, o sentimento de pertencimento. Primeiro, o desejo de fazer. Né? Primeiro, a conquista, como Paulo Freire diz. Antes de ensinar as letras, você tem que olhar na pessoa e ensinar desejos, fazer com que ela tenha o desejo de aprender. Foi isso que o Ceará fez. Né? E não se pode simplesmente pegar a lei como está hoje, que já foram modificadas há vários anos, e existem os pré-requisitos que a Neila fez, mas isso não é o diferencial do Ceará. Ano passado, nós modificamos, através de inúmeras discussões da Undime, da Apresse, nós modificamos a cota parte, no que diz respeito à educação, incluímos o 9º ano, porque a gente entendeu o seguinte, que os municípios, eles já têm um olhar diferenciado para as políticas públicas do Fundamental 2. Então, era preciso que nós incluíssemos lá, para sermos justos com aqueles que já chegaram lá
no 9º ano e já dão conta de toda a etapa da educação básica, que é da nossa responsabilidade. Então, assim, regime de colaboração do Estado de Ceará é uma coisa que muito me orgulha, e quando eu sou chamada para falar, já fui para o Tocantins, já fui para o Piauí, já fui para o Goiás, assim, me dá uma... Já falei em São Paulo, me dá um orgulho muito grande, porque eu escutei isso uma vez da professora Isolde, não esqueço nunca que essa é uma das estratégias do cearense para dominar o mundo, né? E eu acho que é realmente uma estratégia que nós temos para dominar o mundo, é se a gente conseguir dar educação pública de qualidade para os cearensezinhos que realmente precisam, que são cabeça chata, mas é uma cabeça cheia de inteligência, de vontade de aprender, né, e vontade de trazer desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa população. Com relação ao Prêmio Escola Nota 10, assim, muito bom nele, quando a gente é nota 10, eu sou também secretária premiada, ano passado eu tive 24 escolas, esse ano eu tive 23 escolas de nota 10. As minhas escolas também, a gente tem muitas limitações, e uma delas é o número de alunos, porque para ser nota 10, tem que ter no mínimo 20 alunos matriculados na turma, e é preciso que as pessoas saibam, né? Existe também a limitação financeira do prêmio, que premia 150 melhores lá no SPAES Alfa, as 150 melhores no SPAES no 5º ano e as 150 melhores no 9º ano. Então, existe uma limitação financeira do Estado, né, que limita o número de escolas, mas toda escola que é nota 10, mesmo não sendo premiada, ela está entre as melhores escolas. As premiadas é só por uma limitação financeira, né? Então, eu acho que eu consegui falar um pouco aí dessa primeira parte, né? Para quem não sabe o que é UNDIME, é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Eu estou pela 2ª vez presidente da UNDIME, já estive em uma outra gestão presidente, já estive também vice-presidente da UNDIME. Esse período foi o mais desafiador, né? Apesar de ser muito prazeroso, como a Neila colocou, eu não tenho hora, eu só tenho 2 horas para atender os municípios, que é de dia e de noite, né? Tenho aprendido muito e assim, gosto muito de servir aos meus colegas. Nós temos debatido muito, dialogado, né? Pesquisado muito para poder chegarmos aí onde nós já chegamos, né, no sentido de estarmos com esse atendimento remoto, sabendo ainda de todas as deficiências, mas sempre buscando melhores soluções para atender a nossa clientela e também de forma a garantir uma boa qualidade aí para os profissionais da educação, que nós sabemos que estão realmente protagonizando, né? Eu acho que o mérito realmente maior é dos professores, são os maiores protagonistas, eles e as famílias, né, desse momento que estamos vivendo. Muito bem, Luísa, eu tenho certeza, para mim, pelo menos, está sendo, como para todas as pessoas que já passaram aqui pela nossa live, uma aula virtual, né, sobre o nosso sistema educacional durante esse período. E aí eu destaco na sua fala, Luísa, que me chamou muita atenção quando você referia à questão do ICMS, da arrecadação de municípios grandes e que possuem polo industrial, que, de fato, os nossos... se vê muito a educação por esse lado financista, né? Financiamento, enfim, e a educação, ela é, de fato, muito mais do que isso, passa por envolver os nossos alunos, as famílias, né? Saber absorver essa questão dos desejos, né? Para poder, enfim, as nossas crianças, os nossos adolescentes poderem aprender. E essa questão do protagonismo dos nossos professores durante esse período, sem dúvida, é algo que vai ficar, né? Essa pandemia, ela nos trouxe, nos traz lições todos os dias, não só em matéria de educação, mas para a vida, né? Nos aproximou das nossas famílias, dos amigos, nos limitou de certas coisas, mas nos fez aprender coisas novas. Então, não é possível, né? E eu vejo aqui o comentário da amiga Dene. Um abraço, Dene. Não é possível que a gente saia desse período de pandemia sem ter aprendido, e aprendido muito, né? Então, apesar da surpresa que tanto a Neila quanto você, Luísa, referiram aí, dos nossos professores, da adaptação aos novos meios
tecnológicos, mas sem dúvida isso vai ficar, isso tem que ficar, né, para que sejam criadas formas de estabelecer vínculos com os nossos alunos por outros modos, para além da sala de aula, né? Como você disse, também destaco aqui, o professor ele é insubstituível, né? E eu estou aqui diante de duas grandes professoras, outras tantas que já passaram aqui nos comentários, aqui eu deixo um abraço para as amigas Patrícia e Arivândia, aqui do Distrito de Catolé da Pista, também a Albenice, enfim. E aí você traz na sua fala a questão do regime de financiamento, de colaboração, e aí a gente entra no nosso próximo assunto, que é aquilo que tem sido nos últimos dias comemorado como uma vitória da educação, como uma vitória de toda a sociedade brasileira, que foi a criação do novo Fundeb, né, de modo permanente. E aí eu queria ouvir de vocês, Luísa, muita gente vê falar Fundeb, como nós vimos no passado Fundef, né, e acaba não tendo uma compreensão, né, do que de fato seria, para que serve, como funciona hoje, como vai passar a funcionar depois do novo Fundeb. Então, acho que isso é importante a gente levar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu destaco da sua fala também, ainda com relação a essa questão do financiamento, muitos dos nossos concidadãos e até mesmo de profissionais da educação, professores e servidores, ainda alguns, na verdade, têm, né, uma interpretação do que vem a ser o Fundeb, como se o Fundeb fosse pelo menos até esse momento, né, o salvador, né, aquele que os recursos são transferidos para os municípios têm o dinheiro e às vezes acabam questionando uma situação ou outra, como, por exemplo, a política de valorização salarial, né, que é imposta pelo governo federal desde 2009 a estados e municípios, mas que não havia, né, o Fundeb, o atual Fundeb, não vinha sendo suficiente para garantir, né, sobretudo a remuneração dos nossos professores como eles merecem, né? Então é preciso que a gente desmistifique, não sei se eu queria ouvir também vocês sobre isso, desmistifique essa afirmação de que há dinheiro sobrando, né, na educação, quando nós sabemos, e a Luísa colocou isso muito bem, né, o Fundeb nada mais é do que uma junção de esforços, né, e o Estado do Ceará está bem porque uma das receitas que compõe a receita de educação, que vem a complementação da União para os municípios, é o ICMS. Então, municípios que possuem uma produção industrial, comércios mais ativos, né, eles têm, naturalmente, uma arrecadação maior e podem investir mais em educação, né? Então, é preciso... E aí, eu dando uma olhada na emenda constitucional 108, que foi promulgada hoje, a vitória da educação no país, o Fundeb passa a ser permanente, né, e traz aí avanços do ponto de vista do incremento das receitas da União nos municípios, né, e privilegia muito a questão da remuneração, que antes dos nossos profissionais de educação, né, se a gente for pegar o texto constitucional até ontem, ele falava em manutenção do desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais do magistério. Hoje, com a reforma, com o novo Fundeb, ele fala expressamente em remuneração condigna dos professores, né? Ele especifica, né? Porque valorização é algo muito genérico, inclui capacitação, inclui o reconhecimento, inclui uma série de atividades. E aí o novo Fundeb ele vem para privilegiar a remuneração condigna, né? Ele fala com dignidade dos nossos professores. Além de outros avanços, como eu disse, na questão da permanência, né? Nós tivemos aí o Fundef, já o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que mais tarde foi transformado no Fundeb. Nós teríamos, né, até o final de dezembro deste ano. E aí, como ficaria a educação se não fosse, né, a aprovação desse novo Fundeb de modo permanente e acatando as reclamações e aos anseios dos estados e dos municípios do país inteiro. Então, aí eu queria ouvir de vocês sobre esse novo Fundeb, né, aproveitando até para agradecer a mobilização da Undime, a mobilização dos deputados federais do estado do Ceará e em nome do meu deputado federal
do PDT e presidente estadual do nosso partido, deputado André Figueiredo, que cabeçou essa luta no Congresso, na Câmara dos Deputados, como líder da oposição. E ontem tivemos a vitória da educação no Senado Federal, com a aprovação e hoje a promulgação do novo Fundeb. O que nós podemos esperar do novo Fundeb para a partir de 2021? Tiago, era outro fantasma que nos assombrava, né? Em 2020 era o término do Fundeb, na verdade, não estava no texto constitucional, né? E ele tinha vigência só até dezembro de 2020. Isso nos amedrontava muito, né? E graças a Deus que a gente, a partir de muita mobilização, são 5 anos de discussão, né? São sucessivas votações aí sendo adiada, né? O Fundeb, ele entrou em vigência em janeiro de 2007, veio substituir o Fundef, né? Que na época era um fundo que financiava exclusivamente o ensino fundamental. E aí o Fundeb, ele vem com o mesmo mecanismo de redistribuição do Fundef, mas com o diferencial que ele passa a financiar a etapa da educação básica destinada às crianças, né, que é a educação infantil, a creche, a pré-escola, e ele já veio com um tempo determinado, né, que era de 2007 até 2020. É por isso que nós tínhamos a urgência de aprovarmos o novo Fundeb e que ele tivesse um texto permanente para que nós pudéssemos garantir a qualidade da educação e também darmos conta das metas dos planos decenais, que é o PNE e os planos municipais, né? Como você falou aí, muitos professores ainda não entendem esse mecanismo. Eu ouço muitos professores dizer assim: mas o dinheiro o governo federal manda. Na verdade, o governo federal não manda. O Fundeb e o Fundef, que tem o mesmo mecanismo, nada mais são do que 27 fundos. 26 fundos estaduais, mais um fundo do Distrito Federal. O que acontece? Esse fundo é como se ele fosse, vamos dizer, é como se ele fosse um cofre, né? Ele é um cofre, é um conjunto de 27 fundos, e ele serve como um mecanismo de redistribuição de recursos, né, que vão ser destinados à educação básica. É um cofre que entra o dinheiro, né, de todos os municípios do estado. O cofre é estadual, e é por isso que ele é redistributivo, né? Redistributivo é aquela mesma coisa que Robin Hood fazia. Ele pega dos ricos para dar aos pobres. Então, ele pega dos municípios de grande porte, que arrecadam, que tem imposto de circulação de mercadoria, né? E coloca lá dentro desse fundo, e depois eles distribuem de acordo com o censo, com o Educacenso, com as matrículas do Educacenso do ano anterior, né? Então, é importante salientar para os nossos educadores que o fundo, ele é um fundo municipal estadual, e que a União só entra até o final desse ano com 10% do que ela arrecada, e exclusivamente para os estados que não conseguem, quando fazem a redistribuição, garantir o pagamento do piso salarial, né? Porque arrecadam menos e não tem como fazer essa redistribuição de forma a garantir o salário dos professores, o mínimo, que é o piso, e de garantir o valor aluno anual, que é aquele que é publicado anualmente numa portaria interministerial, certo? Esses impostos, eles são, na sua maioria, impostos municipais e estaduais. Os impostos são, por isso que é importante, pagar IPVA, pagar IPTU, né? Pedir a nota fiscal quando vai fazer compra, porque o que entra nesse fundo é o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que aí vem ISS e ICMS para esses fundos, né? ICMS, o IPI
que é Imposto sobre Produto Industrializado, o IPVA, o Imposto Territorial Rural e o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações, né? Esses aí são os impostos que compõem essa cesta, certo? O mecanismo de distribuição, tanto do Fundef quanto do Fundeb, é o mesmo. O diferencial que o Tiago já bem colocou aí, né, é a questão do novo Fundeb ser permanente. Eu tenho dito que a gente vai ter um diferencial, primeiro, dele ser permanente, né? Por ser permanente e por ter um aporte maior de contribuição da União, que agora passa a ser de 23%, ele vai ser maior do ponto de vista de financiamento, né? Então, ele é permanente, é maior. Por ser maior, vai ser mais justo, porque também mudou o mecanismo de distribuição. O Fundeb atual é 60% para profissionais do magistério na ativa, 40% para... Oi? Vai passar a ser 70%. Vai passar agora a ser 70%, né? E ainda temos o diferencial, que até 2026 nós vamos ter aí gradativamente um aporte maior da União, que vai permitir com que as redes recuem, retrocedam nesse percentual de 100% que a grande maioria dos municípios já se encontra, né? Então, ele vai ser permanente, maior, mais justo e mais eficiente, né? Eu acho que é o diferencial do novo Fundeb. A gente sai de 10% da complementação da União, passa para 23%, né, de forma gradual, 12% em 2021, 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026, né? Então, essa complementação, ela continua sendo redistribuída para os entes federados que não arrecadam o suficiente, né, lá no bolo, para garantir o pagamento de professores, para garantir o valor aluno anual. Isso vai permitir também que nós saiamos de um valor aluno anual até o final de 2026, de aproximadamente R$ 3.600 para R$ 5.500, o que já vai dar uma condição maior das redes, ampliar o atendimento não só na educação infantil, mas ampliar a oferta do tempo integral, melhorar a formação de professores, conseguir melhores condições de estrutura física, adequar os espaços escolares, adquirir equipamentos, né, ter formação continuada de professores. Então, assim, vai dar um leque de oportunidades maior e garantir, né, o cumprimento das metas dos planos decenais, que é uma grande preocupação nossa, né, enquanto secretário de Educação, termos uma lei, que são os planos municipais, e por falta de financiamento, não conseguirmos dar conta daquilo que está previsto na lei. Até mesmo porque quando os planos municipais eles foram elaborados de olho, né, nos 10% do pré-sal que nós falávamos, né, que a gente ia ter mais recursos, e isso não aconteceu, né? 10% do PIB, recurso do pré-sal que vinha para a educação, que não veio, e as pessoas acham que os municípios recebem muito, nenhum município cearense, com exceção da ilha, e eu posso citar algumas ilhas, Maranguape, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Eusébio, o próprio Juazeiro, são municípios grandes, ou que têm uma vocação industrial, são polos petroquímicos, ou têm uma vocação turística. Os demais municípios, algo em torno de 170, 160 municípios, eles sobrevivem dos recursos do Fundeb mesmo, né? Muitos deles, nós fizemos uma pesquisa o ano passado, um DIME-APRESS, e o Fundeb, ele significa 31% da receita corrente líquida do município, né? Isso é muito preocupante, porque além da gente ter o Fundeb como um dos principais fundos para financiar a educação municipal,
ele leva uma parcela muito, ele é um percentual muito grande da receita corrente líquida, e a folha da educação, por já ser praticamente toda comprometida o recurso do Fundeb, ele já faz com que o município também comprometa os índices da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é preciso que os nossos professores entendam isso. Eu costumo dizer que o bom professor é aquele que, além de gerir a sua sala de aula, ele consegue ter um olhar, né, tridimensional dentro da gestão da escola e da gestão da educação municipal. Porque não se faz, educação é uma atividade muito cara, não se faz educação sem financiamento, né? E os municípios nossos, cearense, por não terem outras fontes de arrecadação, eles não têm no Tesouro Municipal como tirar um aporte maior para financiar a educação. E quando a gente fala em valorização dos profissionais da educação, nós não podemos só falar em salário. Valorizar professor é dar espaço físico adequado nas escolas, é ter escola com espaço físico adequado, é ter material didático, é pagar o salário em dia, é ter formação de professores, né, prover a escola de equipamentos, de materiais didáticos e pedagógicos para que o professor possa dar uma boa aula. Tudo isso é valorização. Os municípios não podem aportar 100% do principal fundo financiador da educação para pagar os professores e esquecer do transporte escolar, da merenda, de adequar os espaços escolares, porque um professor, por mais bem remunerado que ele seja, se ele não tiver um espaço físico adequado, ele não vai conseguir dar uma boa aula. Se ele tiver o melhor salário do mundo e ele não tiver, a escola não tiver como prover ele de municiar de materiais e de equipamentos para ele dar uma boa aula, só o salário dele não vai fazer ele um bom professor. Então, é um somatório, né, de fatores que são determinantes para que a educação seja a mola propulsora realmente do desenvolvimento. Então, a gente precisa entender o mecanismo de financiamento, realmente foi uma vitória da educação, mas, assim, não se enganem, porque os municípios já estão com muito do Fundeb atual comprometido, os 23%, eles também vão ser divididos de forma diferente, 10% vai utilizar o mesmo mecanismo, 12,5% vai utilizar o mecanismo para aqueles municípios menores que não arrecadam, e 2,5% vai ser por desempenho. Eu achei fantástico, né? Porque a gente realmente precisa, nós precisamos ser bem remunerados, mas também nós precisamos saber das nossas responsabilidades. Ao final de cada série, ano, o nosso aluno tem competências e tem habilidades que estão propostas na Base Nacional Comum Curricular, e eles precisam sair com todas as competências e as habilidades do ano sério. Essa é uma responsabilidade nossa, certo? Então, o nosso dinheiro também agora vai ser distribuído pelo desempenho nosso, porque o desempenho do nosso aluno, ele é um reflexo daquilo que eu me propus ensinar. Ele diz, nós adoramos avaliar os outros e não gostamos de ser avaliados. Eu sou um professor que odeia avaliação externa, eu adoro avaliação externa. Ela é uma prestação de contas nossa com a sociedade. E ela diz que profissional eu sou, o que eu fui capaz de ensinar. Não se discute mais que é também responsabilidade da escola. Para o aluno aprender, é preciso que a gente veja o aluno como ser humano integral. E quando eu falo integral, eu tenho que ver o ser humano como pessoa que tem sentimento, que em casa muitas vezes não tem alimento, não tem família estruturada, né? Que não tem uma condição física ideal de estrutura em casa, um local adequado para estudar, que não faz as 3 refeições, que vai para a escola a pé, vai no pau de arara, mas que quando ele chega na escola, depois que ele entra nos portões da escola, ele é o meu aluno, e a despeito de todo e qualquer fator exógeno à escola, ele tem que aprender. É por isso que eu, como educadora, eu sempre tive um lema, nenhum a menos,
sabe? Eu acho que a nossa responsabilidade é essa. Quando todos nós entendermos que nós não podemos deixar nenhuma pessoa para trás, aí sim nós vamos ter um país melhor, certo? Então, eu acho que o Fundeb vai nos proporcionar isso. E vem bem mais robusto, né? Vem nos dar garantias, é mais equitativo, né? Nós vamos ter como aprimorar a qualidade da educação infantil, ampliar a nossa oferta da educação infantil, valorizar os nossos professores, a nós, professores, né? Até na carreira e também com formação, né? Temos aí o CAC, que vai nos garantir um padrão mínimo de qualidade, que até então nós não tínhamos um padrão mínimo. O CAC vem para isso, e é importantíssimo, outro grande ganho, né, que nós tivemos, uma luta muito grande, a gente tem muito que agradecer aí tudo o que vem com esse novo Fundeb. Agora resta que nós tenhamos sabedoria, né, e que nós possamos também mostrar para a população a nossa gratidão através de resultados. Muito bem, Luísa. Realmente é muito importante compreender esse sistema de financiamento da educação, até porque, como você bem disse, não é só remuneração, ele é todo um conjunto, né? E esse seu lema aí de nenhum a menos, ele calha como uma luva, porque a gente sabe que a quantidade, né, Neila pode me corrigir nesse sentido, a quantidade de alunos, ela é utilizada, né, para o cálculo dessas receitas que vêm para os municípios. E essa perspectiva deve ser vista não pelo fato do financeiro, dos recursos, mas que a gente precisa ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, garantir a eles a oportunidade de estar na escola, né? Então, olhar sobre essa ótica, né, de garantir o acesso, de fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças desejem estar na escola, né, ao lado dos nossos professores, compartilhando o saber, não somente sobre a perspectiva do financiamento. E aí, é muito importante quando você coloca a questão do aluno estar na sala de aula, e não só isso. Vai nos remetendo a outras coisas importantes que nós, professores, também não temos, na grande maioria, essa consciência. Dentro do mecanismo de distribuição do Fundeb, né, ele é distribuído através de per capita, né? Então, existe dentro das per capitas uma coisa que nós chamamos de fatores de ponderação. Nós temos aí vários fatores de ponderação, e muitas vezes a população não entende. Primeiro, o Fundeb, né, o recurso é distribuído de acordo com a matrícula do ano anterior. E aí, dentro das etapas, para entender como é que funcionam os fatores de ponderação, nós temos na educação municipal, creche, pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2. Aí nós temos escolas urbanas e escolas rurais. Ainda temos as escolas de tempo regulares e as escolas de tempo integral. Os fatores de ponderação, e aí nós temos uma per capita, que é chamada de per capita média, né, que é o fator de ponderação 1. É como se a gente estivesse em uma reta e tá lá os números positivos, os números negativos, a gente tem aí o fator de ponderação 1, certo? Aí a gente tem educação infantil, é um valor de uma per capita, né? O ensino fundamental o ensino fundamental regular é um valor, né? O ensino fundamental tempo integral é o fator de ponderação 1,30. A gente recebe o 30% a mais do que a per capita central de fator de ponderação 1. Né? Por exemplo, o aluno que está na zona rural, a gente recebe mais pelo aluno da zona rural do que pelo aluno da zona urbana. Muitas vezes, as pessoas querem trazer o aluno da zona rural para a zona urbana, a gente perde na per capita, que é menor, e ainda paga o transporte escolar. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que a gente tem que equacionar o dinheiro da educação. Né? Certo? Então, tem que ter cuidado com isso, a quantidade de alunos, a oferta da educação infantil, aumentar o tempo integral. Eu costumo dizer que aqui no meu município eu já dei a pedra. Eu cheguei aqui com 78 matrículas de tempo integral, hoje eu tenho 8.000 matrículas de tempo integral. Eu não tenho mais como crescer o meu Fundeb,
porque eu saí de 8 mil alunos de fator de ponderação 1 para 8 mil alunos de fator de ponderação 1,30. Aumentei 30% na per capita. E isso determina a questão do Fundeb. Os professores acham que o fato do valor aluno anual ter crescido, vamos dizer, 7%, o Fundeb cresceu igual para todos os municípios. Não é. Nós tivemos esse ano no Ceará municípios que caíram o Fundeb 12%. Por quê? Historicamente, eles vêm perdendo alunos ou eles vêm perdendo alunos de fatores de ponderações maiores. O aluno da creche da pré-escola, a per capita dele é maior do que o Fundamental 1 e Fundamental 2. O aluno da zona rural é maior do que o da zona urbana. Então, o fato, a per capita, ela é igual para todo o Brasil, né? O percentual de crescimento do Fundeb não é igual para todo o Brasil. Ele é diferente em Catarina, ele é diferente em Acopiara, ele é diferente em Piquet Carneiro, porque quem vai determinar é a quantidade de alunos, né? É a quantidade de alunos em cada etapa, na creche, na pré-escola, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e na EJA. Para vocês terem uma ideia, o fator de ponderação da EJA é 0,80. É como se eles dissessem o seguinte: nós vamos tirar 20%, porque vocês não deram conta do recado na idade certa. Né? Então, eu recebo um fator de ponderação 1, vamos dizer, é uma per capita de R$3.000, é 3.600 e pouco, eu não lembro o total agora, pelo aluno que está no fundamental regular, e pelo da EJA, eu recebo 20% a menos, porque eu não dei conta do resultado. Então, é preciso que as pessoas saibam que o Fundeb ele não cresce igual. Portanto, o ajuste, né, o reajuste salarial, ele não pode ser igual para os municípios. Às vezes o município dá um percentual maior, porque quando o valor, né, proposto pelo governo federal é aplicado em cima do salário, eles ainda não chegam a ficar no piso nacional. Então, ele é obrigado a dar um valor maior. Né? Mas que, por isso, não quer dizer que o meu município vizinho, ele precise dar aquele percentual se ele já paga o piso. Ou também não significa dizer que se o Fundeb cresceu, o aumento foi de 7%, não significa dizer que o Fundeb do meu município cresceu 7%. Quem vai definir é realmente a matrícula. Por isso, a importância de fazer o censo correto. Esse ano, no estudo que nós, a Prece e Undime, fizemos, nós tivemos aí, acho que mais de 30 municípios no estado do Ceará que tiveram um Fundeb decrescente, um Fundeb negativo, certo? Foi outro ano muito preocupante. Então, é preciso que acabe-se, por parte dos professores, nós somos a elite pensante desse país, né? Nós temos que ler, nos apropriar das leis, das resoluções, né? Os recursos que entram para o município, eles... tem aí os portais do governo que qualquer um tem acesso, mas é preciso que a gente tenha um discurso alinhado com o que realmente é realidade e acabe com essas falácias, porque não se concebe mais, né? Na era da informatização, onde nós temos acesso a todas as informações, a todos os dados, um professor achar que entra muito dinheiro se fosse na minha conta. Eu costumo dizer o seguinte: a minha parcela da merenda escolar é 225 mil. Mês, eu tenho 11 mil alunos. Se eu pegar 225 mil e dividir por 11 mil alunos, para dar merenda para 20 dias, não é nada. Agora, se cair 225 mil reais para me fazer o mercantil da minha casa, minha gente, é muito dinheiro. A merenda durante 20 dias para 11 mil alunos não é nada. Então, vamos acabar com esse discurso, não se concebe mais que saia da nossa boca dizer... por exemplo, outro dia um colega me ligou de um município circunvizinho de vocês. Luísa, como é que está o Fundeb? Eu digo, olha, o meu município caiu 38% comparado. Veja só, o que é que eu tenho feito aqui? Eu peguei o primeiro trimestre de 2020 e comparei com o primeiro trimestre de 2020, com o primeiro trimestre de 2019. Meu Fundeb caiu 38%, quando era para ele ter aumentado 12%. Então, quando eu boto 38 que ele caiu com 12, a queda foi de quanto? 50, não foi? Foi 50% que caiu. Mas estava caindo 2 milhões no mês, que era para vir 2 milhões e pouco, era para vir 4 milhões. Na minha conta pessoal, é muito dinheiro. Mas para mim pagar uma folha de 3 milhões,
Aí o colega me ligou, Luiz, como é que tá o teu? Eu disse, caiu só 38%. Para não falar dos 12 que era para ter crescido, né? Aí o colega disse, não, é porque eu vou ter que pagar uma folha dia 30, isso era mais ou menos dia 24, dia 30 de 5 milhões, eu só tenho, acho que era 300 mil na conta. Eu digo, meu amigo, eu vou pagar uma folha de 3 milhões, hoje eu tenho 800. Né? Então, é preciso que a gente veja, o Fundeb é uma cesta de impostos. Esse país parou, a pandemia não adoeceu só a saúde, ela adoeceu as finanças desse país, que já vinha de uma recessão. Nós já estávamos vivendo uma situação financeira muito crítica, não só no país, mas no mundo, né? E aí, com a queda das receitas, as pessoas passaram aí 3 meses sem comprar, sem vender, comércio parado. A receita do Fundeb caiu. Então, está muito difícil de equacionar. Né? É preciso muito pé no chão, é preciso muita cautela e é preciso que todos nós, educadores, para que a gente possa ter diálogo, porque a educação também se faz com diálogo, né? É preciso que nós conheçamos a legislação, a destinação dos recursos, conheçamos a folha, né, do pagamento, porque às vezes a gente acha que é muito dinheiro, mas não dá nem para cobrir a folha, e conheçamos também a receita dos municípios e entendamos que não existe só a educação para os prefeitos gerenciar, né? Existem as outras áreas, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura, e todo o recurso não pode ser aportado para a educação. Trazendo aqui para a nossa realidade, Luísa, essa sua colocação aí com relação às dificuldades que a educação enfrenta no estado do Ceará e no Brasil como um todo, e a Neila, na primeira fala dela também, já referiu sobre isso, né? A gente vivenciou muito isso, até quando eu estive na Procuradoria do Município, né? E a gente sempre conversava a respeito, apesar disso tudo, como ela bem pontuou, porque Carneiro hoje é destaque no cenário estadual pelos seus números, pelo alcance das ações e atividades que conseguiram ser feitas, né, apesar de todas essas dificuldades. E aí, diante desse cenário, eu queria ouvir da Neila que expectativas, né, do novo Fundeb você está visualizando aí para o futuro da nossa educação aqui de Piqué Carneiro. Eu fiz uma viagem aqui, Luiz Aurélia conseguiu me levar desde a leitura que eu venho fazendo nos últimos tempos sobre o novo Fundeb, sobre os números do nosso município, que hoje a gente não consegue pagar a nossa folha com o recurso do Fundeb, todo mês é preciso ter uma complementação do Fundo Geral, a dificuldade é gigantesca, né? Mas mesmo assim a gente vem, graças a Deus, com muito equilíbrio. Logo, a gente tem assim, um assessor financeiro muito bom, que é o doutor André, e a gente vem desde janeiro, onde a gente iria crescer 12% também, o Fundeb teria esse acréscimo aqui devido ao número de alunos. Graças a Deus a gente ia ter um ano não tão bom financeiramente falando, que é como se diz, a gente já vem aí de longas datas com dificuldade, e tendo em vista também, né, o reajuste, que foi bem maior do que o que a gente cresceu. Mas, assim, dificuldade todos nós estamos passando, financeira. Eu consegui, quero agradecer pela oportunidade dessa aula que Luiz Aurélia deu para a gente sobre o novo Fundeb, né? Eu fiz todas as leituras, a gente tem acompanhado todas essas questões para conhecer, a gente precisa conhecer, mas assim, a gente aprende muito com os sentidos. Eu, pelo menos, eu preciso ler e ouvir a minha voz para eu poder aprender mais. E aí foi assim, uma oportunidade ímpar de aprender muito mais acerca do Fundeb, então quero aqui já agradecer por esse momento. Eu sinto por toda a massa da educação não estar ligada nesse momento, mas vai ficar aí na mídia para que seja ouvido, para que venha também a aprender, porque muitas coisas são mitos, né? E eu consegui até me emocionar, porque eu desenho muitas coisas na minha imaginação, quando Luiz Aurélia tratou assim, um a menos, e quando ela falou da criança que em casa não tem as condições ideais para o aprendizado, mas quando ele adentra no portão da escola, aquele aluno é nosso, e aí a gente consegue se emocionar, a gente consegue visualizar com essa paixão, com esse amor,
que ela coloca de conteúdo e de ação, e a gente consegue se emocionar, porque a gente acaba visualizando aqui pertinho da gente a situação. Então, a perspectiva são muito boas, né? A gente tem aí essa grande vitória, e principalmente nesse olhar diferenciado para a educação infantil, assim, muito, muito interessante, né, nessa nova conjuntura, desse percentual específico, para a gente atender ainda melhor a educação infantil. Então, a gente tem boas perspectivas, bons planejamentos, e se Deus quiser, a gente vai conseguir aí melhorar bastante, não no que diz respeito só ao financeiro, mas dentro desse contexto que foi bem colocado, né, bem explicado aqui, né? A gente tem em mente que os nossos desafios são gigantes, né, eles estão apenas começando. A gente sabe que a pandemia, ela só vai, de fato, acabar quando a vacina sair. Então, como professora, como educadora, a gente visualiza muito isso, né? Como é que a gente vai estar nos próximos anos vivenciando tudo isso, nossos alunos tendo que usar máscara. Enfim, é um contexto que a gente vai ter ainda que ter muitos alinhamentos, muito estudo, né? E aí a gente está para lutar, a gente está para desbravar, né, todos esses desafios que vierem. Então, muito obrigada, eu acho que ficou assim, uma aula que eu já nem preciso mais me colocar aí com relação ao novo Fundeb. Eu foi aprender algumas coisas aí, aliás, não, muitas coisas colocadas aí pela professora Luísa Aurélia. Sem dúvidas, tem sido um momento muito riquíssimo, a colaboração de vocês, e assim, a gente falava no início, antes de entrar ao vivo, quanto seria o tempo da live, nós já estamos com 1h41. E nós nem sentimos, hein? Estamos aqui há uma hora. É porque falar de educação é realmente algo que dá brilho, né? Que brilha os nossos olhos e, de fato, as contribuições, tanto a Luísa quanto a Neila nos trouxeram aqui hoje, a gente vê pelos comentários dos nossos amigos piquenses aqui nas nossas redes sociais, do alcance das centenas de pessoas que nos assistiram e que continuam a assistir. E aí, por fim, eu queria só, de fato, agradecer, né, aqui pelo tempo em que já conversamos. Eu tenho certeza que se a gente pudesse e fôssemos falar muito mais sobre educação, a gente passaria a noite, entraria aqui o resto da semana, né, sobretudo porque vocês duas têm muita experiência na área e muito a contribuir com a educação, com os nossos educadores, e eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de discutir temas como esse, né? Nós já fizemos aqui momentos com várias outras pessoas, discutimos saúde, discutimos trabalho, discutimos juventude, discutimos vários temas, fake news, então uma série de assuntos que é importante que a gente leve ao conhecimento das pessoas, sobretudo nesse momento em que ainda há o distanciamento social, né? Esse foi um recurso, as lives, as reuniões por videoconferência, foi algo que se tornou comum, apesar de serem recursos que já existiam antes da pandemia, a gente não tinha o hábito, né, de utilizar. E hoje é muito comum, os aplicativos de mensagem estão se adaptando, e hoje é muito mais natural a gente conversar assim, à distância, né, por uma ligação de vídeo, do que se encontrar. Claro que a vontade do abraço, do aperto de mão ainda é algo muito presente, o que afaga o nosso coração, mas é muito bom a gente poder saber que essa pandemia vai nos trazer muitas lições, né? E nesse momento eu só queria agradecer mais uma vez a vocês duas, a todas as pessoas que nos assistem, e abrir para que vocês façam as suas considerações finais a respeito do tema e desse momento. Bom, eu também só quero agradecer, né? Eu sei que, assim, para mim foi uma honra muito grande. Eu amo falar de educação, né? Eu me sinto realizada. Eu vivo a educação. Eu acho que são as duas paixões da minha vida, é a minha família e a educação. Eu me realizo fazendo o que faço, né? E eu gostaria muito que todo professor ele fosse contagiado por esse bichinho
que é educação, que é transformar pessoas. Agradecer ao Tiago por essa oportunidade de me colocar à disposição. Eu quero dizer à população de Piquet Carneiro que eles têm um grande pré-candidato a vereador, né? O Tiago, ele é um ser humano incrível, como eu já disse no início. É uma pessoa assim que tem uma história de vida muito bacana, né? Que foi um menino que se destacou na geração dele, tem o respeito dos acopiarenses, né? Pela forma como ele se na vida pessoal dele, é extremamente brilhante como profissional, né? Eu acho que ele é exemplo para as gerações aí, para a juventude, né? Juventude aí de Piquet Carneiro, espelhem-se no Dr. Tiago Batista, ele realmente é um exemplo de vida para vocês. Eu sempre digo que o exemplo, que educar pelo exemplo é a melhor coisa, porque as palavras elas movem, mas o exemplo ele arrasta, sabe? Eu acredito que Piquet Carneiro tem muito a ganhar com o Tiago. Nós precisamos sim renovar as câmaras municipais, o legislativo municipal. Nós precisamos começar a trabalhar a nova política, né? Pessoas que têm um novo jeito de fazer política, pessoas realmente que se comprometem com o social, que se comprometem com as pessoas, que se comprometem com a educação, né? Que primam pela qualidade de vida das pessoas e que vislumbram, tem uma almejam algo maior. O Tiago assim, de uma forma bem cuidadosa, eu vou dizer que o Tiago é ambicioso, e é preciso que a gente tenha ambição. Eu também, Tiago, sempre fui. Eu costumava dizer, quando estava na escola profissional, que eu tinha alguns professores que tinham uma baixa autoestima, e eu dizia para eles que o maior complexo que eu tinha era o complexo de superioridade. Mas quando eu coloco complexo de superioridade, né, eu não me senti num patamar acima de ninguém, mas de não deixar que nada, nem ninguém destruísse os meus sonhos, a minha vontade de fazer, a minha autoestima, né? Saber que a vontade de ser está dentro da gente. Então, o Tiago tem isso, ele é um grande exemplo, porque Carneiro só tem a ganhar com o Tiago. E assim, eu vou ficar aqui de longe, torcendo por você, mas precisar de mim aí, bem juntinho, uma palavra, eu vou estar junto. Agradecer aos que nos ouviram, né? Tiveram a paciência, me colocar à disposição, né, dizer que a Ungime é uma instituição forte, que luta no cenário nacional por uma educação pública de qualidade social. Nós estamos ali bem juntinho, do Ministério da Educação, incomodando, dizendo, nós estamos aqui, as coisas têm que acontecer. Né? A gente realmente faz acontecer, dizer para a Neila que eu estou à disposição, parabenizar pelo trabalho, né? Dizer que eu sei que não é fácil, mesmo sabendo que é um município pequeno, mas proporcionalmente os problemas, eles são semelhantes em todos os municípios cearenses, todos os municípios do Nordeste, né? Eu digo que nós, secretários de educação, nós que fazemos educação, nós somos guerreiros, e nós que estamos à frente da gestão também estamos, de que é preciso que cada professor, que cada professora tenha a oportunidade de estar nos vários lugares da educação, porque nós temos o grande defeito de só pensarmos e agirmos de onde os nossos pés estão fincados. Então, precisamos estar em vários lugares da educação para que a gente possa mudar o nosso conceito e ver o outro lado, né? Criar aquilo que eu digo que é o sentimento que tem que ser mais evidenciado nessa pandemia, empatia, né? Que é a condição de se colocar no lugar do outro. É preciso que cada professor, que cada professora se coloque no lugar do diretor, da coordenadora pedagógica e do secretário para saber as dificuldades que nós vivemos. Né? O mais é desejar uma boa noite a todos, dizer que foi assim, quase 2 horas de muito prazer. Eu também ficava até 10 horas da noite, 1 hora da manhã, né? Mas eu sei que todos. Também. E parabenizar a todos os professores de Piquet Carneiro pelo protagonismo, a todos os pais, ao prefeito, à primeira-dama, que eu sei que é muito atuante, eu sempre a vejo na PDMs, sei que são preocupados com os municípios, e parabenizá-los, né, por ter tido a ousadia de levar um acopiarense que certamente fez a diferença na gestão deles. Tá? Um beijo,
cada um, tudo de bom. Muito obrigada. Beijo, Luiz. Eu também só tenho que lhe agradecer, e nem consigo fazer com muitas palavras, porque as suas, a meu respeito, me deixou bastante emocionado e agradecido de coração. Então, super verdadeira. Você sabe que você é um filho. Eu digo, toda vez que eu falo com ele, eu digo, Tiago, tu sabe que eu te amo, mas é um amor maternal, né? Porque o Tiago realmente é uma pessoa especialíssima para mim. E para muitos acopiarenses, não é só para Luiz Aurélia, não, viu? Para muitas pessoas de Acopiara. Obrigado, Luiz, obrigado. E aí, Neila, fica à vontade. Bom, eu fico aqui com o coração cheio de gratidão, né? Graças a Deus a gente tem essa sensibilidade de reconhecer no Tiago Batista, né, nesse jovem guerreiro que, como ele bem citou, já trouxe aqui a oportunidade de trazer informações, de noticiar, de ser essa ponte de conhecimento para a nossa sociedade, através dessas lives, através desse momento. Então, eu agradeço muito, especialmente a você, Tiago, né? Se não fosse por você, eu não tinha tido essa oportunidade de estar com Luiz Aurélia nesse debate. Então, eu agradeço muito, né? Embora a gente esteja lá bem pertinho no grupo da Undime, mas esse é um momento ímpar para a gente, um momento de muito conhecimento, né? E dizer, Tiago, que você é um presente para a gente, né? Então, a Luiz Aurélia enche a boca aí, um acopiarense, mas Paulo Freire diz que se deve florescer onde Deus semeou. Você está semeado em Piqué Carneiro e é aqui que você tem feito também o seu bom plantio. Acredito que é aqui que você vai florescer, né? E dizer que é um prazer, uma honra tê-lo aqui entre nós, desde o princípio, quando nos conhecemos, né? Que a gente teve essa afinidade, como você disse, com a secretária de Educação. A gente tem essa afinidade porque eu acho que nós temos objetivos comuns, a gente tem um pensamento parecido de trabalho, de vestir a camisa naquilo que a gente se propõe, né? Então, essa é a sua marca, né? A marca do buscar, do trabalho, do novo, e a gente agradece muito, nós somos muito gratos por todo esse trabalho, por toda essa contribuição. Tiago não tem dia nem tem hora para me atender, a gente se tornou amigos mesmo, porque a gente acaba se falando o tempo todo, as dúvidas, o que a gente precisa, eu estou recorrendo, estou sendo atendida. Então, Tiago, muito obrigada, Luiz Aurélia. Eu espero que a gente tenha mais encontros. Venhamos. Você só não pode tomar meu lugar no coração do Tiago. Tem que deixar meu lugarzinho lá reservado. Meu coração é grande. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa estou à disposição, Neilas. Muito obrigada. Agradecer a todos que nos ouviram, né? E que a gente possa debater mais vezes sobre esse tema que é sempre importante para a nossa sociedade. Agradecer a todos os nossos professores, a todos que nos escutam, né? Mandar um abraço aí para o Bismarck, para a Tamara, como foi bem referenciado, né? O nosso trabalho não seria a mesma coisa sem a permissão do prefeito, né? Ele que tem esse olhar de construir junto. Então, a gente manda também um abraço, viu? E por aqui a gente fica. Muito obrigada e só muita gratidão a Deus, né? Pelas oportunidades que a gente tem sempre que lembrar que tudo é possível pela permissão dele. Então, eu fico aqui e muito grata a vocês. Eu também só tenho a agradecer a você, Neila, pelas palavras, pela parceria, pelo carinho que é recíproco, lhe parabenizar pela sua atuação à frente da Secretaria de Educação de Piqué Carneiro, como você bem disse, sempre sobre o olhar atento e o direcionamento do nosso prefeito Bismarck. Quem deixa um abraço e também minha amiga Tamara, secretária de Assistência Social e primeira-dama. Trabalho belíssimo, os números que você expôs para a gente aqui, para experienciar, né, para contextualizar o nosso debate, foi de muita importância. Eu só tenho a lhe agradecer e a lhe parabenizar. Desejar que sigamos colhendo bons frutos desse trabalho. Esse foi um reencontro magnífico, né, sobre a Luísa. A gente, apesar de morar no meu coração, como você também, Neila, mas a gente estava com algum tempo sem se ver. Com certeza. Mesmo
que por videoconferência, e agradecer demais por ambas terem aceito o nosso convite. Foi um debate riquíssimo, sabe? Eu aprendi muito com ambas, com vocês duas, apesar de aqui ter mais um contato frente a frente, constante com a Neila, mas ela trouxe aqui informações para a gente que ainda eram desconhecidas, até porque me afastei do serviço público aqui na Carneiro desde o mês de março. Então, assim, é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que foi de grande valia, de grande aproveitamento por todas as centenas de pessoas que nos assistiram, e concluo isso a partir dos muitos, né, das dezenas de comentários aqui, da interação dos nossos amigos piquenses. No início da nossa live, a Luísa falava, não sei se a Nília já tinha entrado na sala, perguntava, né, e da felicidade, de como nós estávamos, e assim, falar sobre Piqué Carneiro, para mim, me enche os olhos, né, embora eu seja natural, tenha nascido em Acopiara, mas meu pai e meu avô paterno são daqui do distrito de Bicuã, o lugar onde finquei a minha família foi aqui no distrito de Catolé da Pista, onde moro hoje, e Piqué Carneiro me recebeu de braços abertos. Algumas poucas pessoas costumam perguntar por que, eu ouço por ouvir dizer por que eu escolhi Piqué Carneiro, mas eu não escolhi Piqué Carneiro, foi Piqué Carneiro que me escolheu. Eu sou muito grato a todas as pessoas. Tô vendo, que bom! A todas as amizades e carinho que eu tenho recebido dessa população maravilhosa. E dessa forma eu quero agradecer a todos que nos assistiram, a todos que nos prestigiam com a sua audiência, com o seu apoio, com a sua amizade, né? Esse processo eleitoral vai me deixar uma lição, aliás, uma consequência muito grande, independente de qualquer resultado, das centenas de milhares de amigos que nós temos conquistado. E isso é algo que já está em mim, que vai ficar, né? E no mais é agradecer a todo mundo, né? A emoção de ter ouvido as palavras de vocês não me permite dizer mais do que isso. É agradecer de coração por tudo, por terem aceito o nosso convite, a todos que nos assistiram, parabenizar mais uma vez os nossos professores, que, como eu disse, têm sido heróis nesse momento de pandemia, a todos os profissionais da educação que fazem da educação de Piqué Carneiro funcionar como vem funcionando, incluindo aí todos os profissionais, não somente os professores, os servidores, aqueles que fazem a educação do nosso município de Irá. Muito obrigado, Neila, mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Espero poder revê-las pessoalmente em breve. Beijo grande no coração. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Gratidão.